Olá! Nos últimos meses, a Câmara dos Deputados tem vivido uma intensa mobilização pela aprovação de novas regras para o Super Simples. O Super Simples é um sistema que incentiva as pequenas e microempresas, desonerando a maior parte dos seus tributos. E nós vamos conversar hoje aqui, no Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, com o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e o gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Bruno Quick. Deputado Luiz Carlos Rauli, quais são as novas regras desse Super Simples? Pois é. Primeiro comemorar, o resultado das velhas regras, Desde 2006, quando aprovamos o Super Simples, que vem de 1996 com o Simples Federal, já são 18 anos de sucesso absoluto, do maior programa de inclusão de micro e pequena empresa do mundo, que é o nosso Simples, Super Simples hoje, e o MEI, que é o filho mais ilustre, que são os autônomos transformados em microempreendedores individuais, incorporados à economia. E agora queremos avançar com a lei, com a universalização de todas as atividades econômicas dentro do Simples, porque muitas categorias de serviços, de profissionais estão fora. E nós viemos lutando ao longo desses 16 anos, tentando incorporá-los. E agora há um movimento muito grande, com audiências públicas, sessões do Congresso, o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, os líderes, os presidentes de entidades do país inteiro estão se mobilizando para elevar o teto em 20%, de 3.600 para 4.360, 4.400, e discutir a questão, o enfrentamento da questão da substituição tributária, que tem muito a ver com os estados. Agora, o senhor falou em universalização. Qual seria o critério para uma empresa entrar no Simples? Olha, a primeira regra... Porque hoje nós temos categorias, Podem uns, não podem outros. Qual seria a regra? Você tem o autônomo, que o microempreendedor individual é 5 mil por mês, 60 mil por ano. Tem o microempresário, o pequeno empresário, e essa faixa vai até 300 mil ano. Pretendemos ir a 400. É pela receita bruta, para comércio, para a indústria, para o comércio, para a indústria e algumas atividades de serviços que foram listadas na Lei 123, 127. E anteriormente já existia algumas categorias de serviço, que são leis até de minha autoria, escolas, creches, lotérico, franquias de correios e etc. Agora, há uma pressão muito grande, que está contemplado nesse projeto de lei para a inclusão de muitas outras categorias que o doutor Bruno poderá discorrer com mais detalhes. 3 pontos centrais, Elevação do teto, a universalização e a discussão da substituição tributária. Doutor Bruno, qual a avaliação que o Sebrae faz desse tipo de legislação? Ela realmente ajuda o pequeno, o microempreendedor? Com certeza. Como o deputado Rauli falou, os resultados que a lei como está hoje já promoveram, já trouxeram, já justifica. Hoje são cerca de 10 milhões de trabalhadores devidamente formalizados só nas empresas optantes pelo Simples. Em todas as micro e pequenas empresas são cerca de 16 milhões de trabalhadores. O crescimento do emprego nas empresas, nas pequenas empresas brasileiras, foi responsável por cerca de 85% da ampliação do número de vagas de trabalho no país na última década. Então, esse tratamento, ele não só beneficiou, fez com que as empresas pudessem se formalizar e desenvolverem mais, mas também que pudessem promover um amplo processo de inclusão, geração de emprego e distribuição de renda. Não só a quantidade de empregos cresceu na pequena empresa, cresce mais do que nas médias e grandes, como os salários na micro e pequena empresa, que guardavam uma diferença grande para as médias e grandes, essa diferença vem diminuindo. Os salários vêm aumentando mais rápido nas micro e pequenas empresas do que nas grandes empresas. E não podemos deixar de falar do que o deputado destacou, do microempreendedor individual. Não é uma legislação de poucos anos, ela na verdade tem 4 anos, e ela já tem cerca de 4 milhões de optantes. Então, quem voltar um pouco no tempo e ver o problema das ruas, com os ambulantes, aquilo parecia um problema sem solução. E aquelas pessoas sem direito à previdência, sem acesso às políticas públicas, o microempreendedor individual vira essa história, vira essa página.
E hoje são quase 4 milhões de microempreendedores individuais formalizados. A maioria deles é a propaganda boca a boca. Não tem nenhuma grande campanha na televisão hoje para dizer venha formalizar-se. Né? Tem alguma coisa, óbvio, mas o grande movimento é a melhor propaganda, é a propaganda de quem usa, gosta e indica. 95% dos microempreendedores individuais estão indicando aos seus amigos. E mais legal, 84% querem crescer, querem virar microempresa para depois pequena e grande. Imagina esse movimento de 4 milhões de empresas crescentes num país, a diferença que faz. O que significa esse programa e para o orçamento de um pequeno empresário? Quer dizer, é muito dinheiro que ele pagava em impostos? Tem uma proporção, do deputado Luiz Carlos Robb? Eu posso citar o caso do Paraná, que eu tenho os números na cabeça. Paraná tem 300 mil empresas, 250 mil são micro e pequenas empresas, das quais 200 mil estão isentas de ICMS e entram nas faixas menores. E 50 mil pagam o imposto. No cômputo, se as 250 mil microempresas do Paraná, pagasse o ICM cheio, daria 2 bilhões de ICMS por ano. E o Paraná recebe 500 milhões, abrindo mão de 1,5 bilhão de incentivo fiscal a 250 mil microempresas do Estado, que geram uma quantidade de emprego enorme. Esses dados que o Dr. Bruno Quick acabou de nos dar, pelo SEBRAE, 80% dos novos empregos, 85%, estão vindo da micro e pequena empresa e do MEI. Eu considero assim, o Brasil precisa urgente de uma reforma tributária. Eu estou fazendo esse discurso há 24 anos, que eu estou aqui há 24 anos. Como não sai a reforma tributária e temos projetos bons, eu mesmo tenho um projeto maravilhoso para o país. Nós trabalhamos no atalho, criando o programa da micro e pequena empresa para o Brasil. Há 18 anos fizemos o primeiro Simples, em 1996. Há 8 anos, o Super Simples. Criamos o Super Simples em 2006, entrou em vigor em 2007, e criamos o MEI em 2006, só que ele precisou de mudança, menos burocracia e menor valor. Aí aperfeiçoamos há 4 anos atrás. Então, hoje, a micro e pequena empresa no Brasil e o MEI, nós colhemos com a lei geral o maior resultado de inclusão econômica e de geração de emprego de todos os tempos no Brasil. Eu ouso dizer que me considero um dos pais do Plano Real e também da micro e pequena empresa no Brasil. Fui o relator da lei geral da micro e pequena empresa e no Plano Real defendi como ninguém. O que garantiu em 20 anos de estabilidade econômica, a economia, nas crises econômicas mundial, foi o Simples e o Super Simples. Ele garantiu funcionamento da empresa, manutenção do emprego, vinha uma crise, olha, o emprego não oscilou muito, porque a micro e pequena empresa formalizada tornou-se uma atividade muito competitiva. Eu não tenho dúvida hoje, se você jogar mais dinheiro na micro e pequena empresa e mais incentivo, você vai combater, inclusive, essa fúria de importação do Sudeste Asiático, principalmente da China, com produtos de uso, de consumo da população, que poderiam ser fabricados e vendidos por empresas nacionais e não estrangeiras. Dr. Bruno Quick, qualquer um de nós, na vida pessoal, já percebe que o Brasil é um país difícil em termos de burocracia. Né? Quando nós vamos fazer nosso imposto de renda, a gente começa a se ver num emaranhado de regras. Essa legislação, ela simplifica a vida do empreendedor, porque a ideia é que cada empresa tem que ter um departamento jurídico para cuidar disso, mas o micro não tem condições disso, nem de contratar um único contador, muitas vezes. Exato. Como é que isso pode... Bem, a lei que já vige hoje já deu um passo importante. Criou a Rede Sim, que pressupõe a integração de todos os órgãos públicos para que o empresário não precise ir indo de órgão a órgão. Só que o que acontece é que a integração desses órgãos, como cada órgão tem o seu próprio cadastro, então ainda existe uma certa relutância. É um trabalho de difícil convencimento de muitos órgãos, ainda alguns órgãos de Estado. Esse novo projeto de lei, o PLP 221, ele propõe o CNPJ como único número da empresa. Então, essa simplificação para o empresário vai ser muito importante, porque são muitos órgãos, mas o empresário é um só.
e recai múltiplas exigências sobre um contribuinte só. Então, a ideia é ter um único número de CNPJ e, para viabilizar esse único número, os órgãos têm que se integrar através da internet para que o que circule seja informação e não um cidadão pulando de que chega e chega. União, Estado e Município. União, Estados e Municípios. Às vezes, mais de um órgão em cada nível desse, né? E eu queria só chamar a atenção, dado que o deputado falou, da questão das crises. Em 2009, as médias e grandes empresas, até para se proteger, porque estão muito expostas à questão da concorrência internacional, são globalizadas, encolheram 30 mil postos de trabalho no Brasil. Em 2009, ano da crise cambial, etc. O que acontece? A micro e pequena empresa expandiu em 1.200.000 novos postos de trabalho. Então, esse movimento positivo de geração de emprego que as pequenas empresas, graças a esse tratamento que o país já deu, isso está mantendo a moral alta. As famílias acreditando na manutenção do trabalho ou na progressão do trabalho, isso tem viabilizado o consumo das famílias, que foi responsável por 63% do crescimento do PIB no ano passado. Então, essa coisa da pequena empresa, que muitas vezes vai ter perda de arrecadação, a conta não é essa. A pequena empresa está promovendo um dinamismo na economia, e esse dinamismo, principalmente através do consumo das famílias, mantém a economia girando, inclusive viabiliza as arrecadações, especialmente a do ICMS, que é o Imposto sobre o Consumo dos Estados. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai conversar sobre essa questão do ICMS. Até lá. O Brasil em Debate está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a atualização do Super Simples com o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e o doutor Bruno Quick, do Sebrae. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando da questão do ICMS. Um dos pontos-chave dessa proposta, e que também tem sido de maior discussão, é a da substituição tributária. Como é que isso funciona, deputado Rauli? É um nome muito complicado. E no que isso pode ajudar o micro e pequeno empresário? Muito bem. A substituição tributária é um instrumento de aperfeiçoar e melhorar a arrecadação dos estados e da União. É uma antecipação da cobrança, calcula o preço do produto, da mercadoria ou do bem até o final da cadeia, chamada margem de valor agregado, e aplica a alíquota, como se tivesse feito a tributação etapa por etapa, desde a matéria-prima, né, do transporte, da indústria, do atacadista, do varejista ao comerciante, que vendedor final. E por que é ruim para o pequeno? Bom, a substituição tributária foi adotado tanto pela Receita Federal quanto pelos estados, né, é uma forma de combater a sonegação. No caso da micro e pequena empresa, com o incentivo fiscal que é dado pela União, chega a 30 bilhões, de um total de 160 bilhões de incentivo que a União dá. As micro e pequenas empresas representam 20% do incentivo federal e representam todos os números que o doutor Bruno nos falou, de vantagem de emprego, de 85% dos novos empregos, né? Um movimento econômico fabuloso na economia brasileira e custa tão pouco. 80% dos incentivos fiscais federais vão para a minoria das empresas, que são as grandes e médias empresas do Brasil. Os estados têm uma economia mais frágil. Ao longo desses últimos 50 anos, os estados ficaram para trás na arrecadação. Os estados têm 7,2% do PIB de ICMS. Mas esses 7,2%, quando o Brasil tinha 20% de arrecadação total, os estados eram 7%. Agora tem 36%, os estados continuam com 7,2%. Quem aumentou a carga tributária no Brasil foi a União Federal, com o IPI, com o PIS, com o COFINS, com a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda e o IOF, que são os seus tributos. Então, veja bem, quando nós fizemos a lei geral, a substituição tributária, ela cai num campo. Se você tem uma mercadoria, um bem, um serviço que foi pago antecipadamente, essa microempresa não paga mais nada. Ela só vai pagar outras,
sobre aquele pagamento não há bitributação. Mas ele tira, segundo, né, uma vantagem adicional que teria a micro e pequena empresa. Né? Na hora de vender um bem, ele fica todo mundo igual. Entendeu? Se o tributo foi pago antes, os benefícios fiscais concedidos, eles estão embutidos no preço e vai lá para o final. A discussão é essa. Mas temos 27 unidades federadas, 27 legislações estaduais diferentes, com incentivos fiscais adicionais, além do que está na lei geral. Eu pego novamente o caso do Paraná. No Brasil inteiro, as alíquotas são de 17% e 18%, de 400 mil itens. O Paraná é 12%. Nós abrimos mão de 6 pontos de uma forma geral do ICMS. No Paraná, além disso, a alíquota do Simples do ICMS no Paraná é a metade da alíquota nacional do Super Simples, da legislação 123. E também temos 59 cadeias produtivas com redução de ICMS de até 75%. Então, qualquer mudança que houver no sentido da ST na lei geral, tem que repensar o modelo do Paraná, porque ele já dá incentivos adicionais, tanto que tanto o SEBRAE quanto a Confederação Nacional de Indústria considerou o meu estado, que eu fui secretário da Fazenda 2 vezes, o melhor ambiente de micro e pequena empresa do Brasil. Colhemos o maior número de empregos do Brasil, maior número de longevidade de empresa, de vida, maior número de aberturas de empresas e maior massa salarial para os trabalhadores da micro e pequena empresa em todo o Brasil. Então, a gente tem uma colheita muito boa e o Paraná tem o dobro do crescimento do PIB nacional nesses últimos 3 anos. Doutor Bruno Quick, existe um ambiente ideal para o crescimento da micro e pequena empresa, um ambiente tributário ideal? Sim, basicamente o que a lei geral persegue e o que essa mudança na lei agora busca aprimorar. Primeiro, regras claras. Né? Então, por exemplo, a ST, 27 unidades da federação com pautas que definem quais os produtos que entram na ST diferentes. Então, 27 pautas diferentes. Então, imagina uma empresa que vende para outro estado, ele tem que saber a pauta do outro estado. Não bastando isso, ele tem que saber qual que é a alíquota sobre o produto final dentro do mercado. Poderá 17, 18, no caso do Paraná 12. Né? Além disso, tem uma margem de valor agregada. Então, a primeira complexidade, as regras aqui não são claras. E o que a lei buscou é criar uma regra nacional. Então, a microempresa conhece a regra nacional. E a ST quebra isso, ela vira... Né? Segunda questão é um respeito à capacidade contributiva das empresas. O princípio da nossa Constituição, regulamentado pela Lei Complementar 123, é que a empresa, na medida em que ela cresce, ela tem mais escala, ela tem uma maior capacidade contributiva. Portanto, criou um sistema progressivo de alíquotas. Quando a ST entra, ela ignora essa alíquota progressiva e pega a alíquota cheia do Estado. A pequena empresa deixa de pagar o ICMS quando é substituído o produto, mas ela não consegue abater do ICMS, deveria ser de 1,25 a 3,95, uma alíquota de 18, e ela não aproveita esse crédito restante. Então, na verdade, a gente precisa de regras claras, de uma carga tributária condizente, que a empresa possa incluir no seu preço e ser competitiva para poder receber e pagar o imposto. E a terceira, a questão da burocracia. Não é pagar de forma simples, é cumprir as obrigações de forma simples. Aí entra a rede sim, que é desde abrir, funcionar e baixar uma empresa, mas também cumprir as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, sanitárias, do bombeiro. Então, o Brasil vem ajustando as suas normas para ter esse ambiente que as empresas necessitam. Quer dizer, liberar essa força empreendedora do Brasil é algo muito importante para o nosso país. Bom, agora chega numa questão. Combinaram com os russos? Estão. Os secretários de Fazenda dos estados não gostaram dessas mudanças. Né? O CONFAS tem reclamado, fala que isso é inviável, enfim, que pode afetar muito a economia dos estados. E o presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, uma das vezes que ele falou sobre essa nova legislação, ele falou que espera que o governo federal não frustre todo esse movimento de entusiasmo por essas novas regras. Combinaram com os russos, deputado? São 2 problemas ainda para o projeto, né? Você tocou o governo federal, a Receita Federal, com a universalização,
A Receita Federal ainda está rateando nos bastidores, mas há um movimento muito forte no Congresso Nacional. Começar com o presidente da Casa, com todos os líderes, os ministros e as entidades, né, representativas do setor produtivo nacional e até de trabalhadores solidários com a mudança. E com os estados está havendo uma negociação forte. Já há uma lista, né, de exceções e de inclusões, partindo do Senado, do senador Armando Monteiro, que é ex-presidente da Confederação Nacional de Indústria, que torna para os estados mais palatável. A briga é do ajuste fino, mas dá para perceber que a questão tributária brasileira é central da relação do Estado, União, Estado e Município, com o cidadão e no meio, né, as empresas, o setor produtivo. E o cidadão, ora, ele é produtor, ele é consumidor, ele é contribuinte, né, as empresas. As relações tributárias, previdenciárias e trabalhistas não são boas. O Brasil tem uma complexidade, né, de tal ordem, de tal magnitude, que impede um crescimento robusto de 7%, 8%, até 10% ao ano. E nós estamos colhendo míseros, pífios 2% de crescimento do PIB. Então, para mim, eu que trabalho nessa matéria há muitos anos, sou economista, deputado, o sistema tributário brasileiro é um Frankenstein, é um manicômio tributário. E a solução é uma reforma tributária completa de inclusão social que tire todos esses obstáculos da micro e pequena empresa, que deixe o país fluir, crescer, um sistema tributário que tribute progressivamente e não regressivamente. Quando você tributa regressivamente, você vai na base de consumo. Você olha um supermercado com 100 mil itens, tudo tem tributo. E é elevado. Então, quem consome mais, paga mais. Então, é um país desigual, injusto. Nós precisamos mudar tudo isso. Por isso, a micro e a pequena empresa é um cânfora, né? É um oásis, né? Exatamente. Mas só que não é um oásis ainda de um paraíso, porque está sempre ataques, né? Mesmo nos oásis tem os ataques. Tempestade de areia. Né? E tempestades, etc. A sobrevivência do empresário no Brasil que está em jogo. Ele vem, ele se instala, ele abre a empresa, envolve a família, o seu nome, o seu patrimônio. E o Estado que tem que dar condição para que esse empreendedor progrida, ele prospere, ele cresça de autônomo, micro, pequeno, médio, fique grande. Esse é o ideal de um país, é o ambiente de negócio. E depois do ambiente tributário, previdenciário, trabalhista, né, fitossanitário, você tem estradas, portos, aeroportos, qualificação da mão de obra. É muito complexo, né? Muito obrigada, deputado Luiz Carlos Rauli. Muito obrigado, doutor Bruno Quick. O Brasil em Debate fica por aqui. Esse debate continua pela rádio, pela TV Câmara e pela nossa página noticias.câmara.leg.br. Eu agradeço sua audiência e te espero nas nossas próximas edições. Até lá.